Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Curso Bíblia Hoje. Como a Bíblia pode te ajudar em todas as áreas da sua vida hoje? Você que está acompanhando pela primeira vez, eu aconselho você a voltar um pouquinho atrás e acompanhar os nossos 6 vídeos anteriores, onde iniciamos uma jornada sobre o Evangelho de Jesus Cristo no livro de Mateus. Você que está nos acompanhando fielmente, somos muito gratos a você e tenha certeza que realmente Deus tem um propósito na sua palavra. E tenho certeza que Deus tem edificado a sua vida. Para iniciarmos aqui essa nova etapa, onde iremos ler, onde Jesus começa a pregar. Encerramos o vídeo anterior falando da tentação de Jesus. E esse novo episódio, sem dúvida, falará grandemente aos nossos corações. Antes de iniciarmos, vou pedir ao missionário Eliedson para estar orando, para Deus abrir os nossos corações e o nosso entendimento. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio e a oportunidade de meditar na Tua Palavra. Como tem sido maravilhoso, Senhor, cada ensinamento Teu, precioso para a nossa vida, e que nesse momento possamos ter toda a atenção, reverência que a Tua Palavra merece. Nos ajuda a ter esse prazer, esse amor por Ti, Senhor, cada dia mais, por Tua Palavra, Senhor. E no nome de Jesus, nos ajuda a entender melhor cada ensinamento Teu, precioso, palavras de vida eterna, que possamos colocar em prática, no nome de Jesus, ó Pai. Precisamos de Ti, nos ajuda, é o que nós oramos juntos. Amém. Amém. Vamos juntos, abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Vamos ler poucos versículos hoje, mas tenho certeza que a voz de Deus, ela está ecoando aqui na sua palavra, e eu tenho certeza que ela encontrará lugar em seu coração. Nos acompanhe. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Muito bem. Aqui vemos um acontecimento onde Jesus sai de Nazaré para Cafarnaum, e eu queria que o Eli nos falasse um pouco, primeiramente sobre a prisão de João, que aqui relata, e depois por que Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Muito bem. Nós sabemos que João Batista era um profeta enviado por Deus para anunciar a verdade. E no capítulo 3 nós vemos a pregação dele dizendo ao povo: arrependam-se. E a mensagem dele era muito clara, condenando o pecado. E Herodes, o rei Herodes, que tentou matar Jesus na sua infância, ele estava tendo relações com a sua cunhada, Herodias. Apesar do nome ser parecido, mas ela era mulher de Felipe, o seu irmão. Sabendo disso, como profeta, João Batista, a primeira oportunidade que teve de encontrar com Herodes, que gostava até de ouvi-lo, suas mensagens falando sobre o reino dos céus, falando de arrependimento. E João Batista não pôde se calar como profeta de Deus e denunciou o pecado dele. Com isso, Herodias, a mulher do seu irmão, convenceu Herodes a prender João Batista. E Jesus ouviu falar disso, mas esse não foi o motivo, apesar de parecer aqui no texto, o motivo pelo qual Jesus deixou a cidade de Nazaré e foi viver em Cafarnaum, terra dos gentios. Quando a gente vai lá para Lucas, é muito importante a gente acompanhar os relatos dos outros evangelistas. Lucas capítulo 4, do 16 ao versículo 30, depois que Jesus vai à sinagoga começar o seu ministério e lê uma passagem, ele é mal compreendido por aquele povo que não o aceita e tenta jogá-lo precipício abaixo. E ele assim é expulso da cidade. E por isso ele não pode mais viver em Nazaré. E assim se muda para Cafarnaum, onde vivem os seus discípulos, que a gente vai ver mais adiante. Muito bem, continuando no versículo 14. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Muito bem.
Eli, nesse momento eu quero que você nos explique, né, quem era esse Isaías, Zebulon, Naftali e quem eram os gentios. Esses nomes, eles são muito conhecidos no Antigo Testamento. Por isso a gente é importante entender, conhecer toda a Bíblia para entender o contexto que Jesus vivia. Zebulon e Naftali eram dois filhos de Jacó, que Deus mudou seu nome para Israel, a nação. E a nação de Israel era dividida em 12 regiões, pelo menos. Zebulon e Naftali eram dois filhos, dos quais eles, lá no livro de Deuteronômio, se você nunca ouviu falar desse livro, foi justamente esse livro que Jesus citou na tentação do deserto. As 3 vezes que Satanás tentou Jesus, Jesus usou passagens desse livro, do 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. E, inclusive, foi sugestão do meu amigo Mari Walter que a gente explicasse as passagens onde estava no Antigo Testamento. E você fique à vontade também para sugerir dicas para o nosso curso, que é o seu curso bíblico. E Zebulon e Naftali, lá no livro de Deuteronômio, eles estão entre os 6 filhos de Jacó, de Israel, que amaldiçoou o povo, enquanto outros 6 filhos abençoaram. Então essa terra, dessa região, ficou conhecida como região amaldiçoada, onde Jesus cresceu. E gentios é justamente o nome dado a todo aquele que não é judeu. E essa região era muito conhecida por haver muitos gentios. A região da Galileia, de Zebulon, de Naftali, Galileia dos gentios, onde povos vieram de todos os lugares com seus ídolos, e por isso aquela região era tão rejeitada. E o profeta Isaías foi levantado por Deus na época em que esses povos invadiram Israel, e os reis de Israel se contaminaram com os deuses desses povos. Isaías profetizava justamente no norte de Israel, nessa região aqui, onde Jesus viveu, considerada uma região amaldiçoada por toda a nação de Israel. Muito bem. Agora, a partir do versículo 16, quando diz: O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Muito bem. Para encerrarmos esse momento, eu quero que agora o Eli Edson nos explique um pouco sobre essa primeira mensagem de Cristo, né? E nos fale também sobre o reino dos céus. Jesus tinha acabado de vir, como nós vimos nos textos anteriores. Ele veio do batismo, e no vídeo anterior nós vimos ele no deserto. E lá no deserto, Jesus ele vence Satanás, citando as escrituras, passagens do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio. E vencendo Satanás, Jesus ele inicia sua pregação, porque assim ele recebe a autoridade do Pai, e vencendo o próprio diabo, aquele que reina nas trevas, ele pode avançar com o reino dos céus aqui na terra, sem que os demônios o impedissem, porque sabiam que ele tinha vencido o próprio chefe deles, o diabo, o próprio diabo no deserto. Então, com isso, Jesus ele recebe a autoridade para trazer o reino dos céus para a terra, ou seja, a justiça de Deus, a vontade de Deus, que é o seu reino. E esse reino, ele é predominante por uma mensagem que nós acabamos de ver aqui. É a mensagem de arrependimento. Se você quer conhecer mais sobre o reino dos céus e você quer realmente fazer parte dele, primeiro você precisa entender que é necessário arrependimento para buscar a vontade de Deus, a justiça de Deus através do seu reino, que foi
trazido pelo próprio Rei Jesus, o seu rei. Você precisa entender que esse reino, ele é um reino baseado no arrependimento sincero, que dá frutos. Assim como João Batista fala em Mateus 3, versículo 8, nós vimos que é necessário que deem frutos dignos de arrependimento. Então o reino dos céus é a justiça de Deus aqui na terra. Homens que fazem parte desse reino buscam a vontade de Deus. E para a gente concluir, agora eu aproveito para pedir ao missionário Guilherme concluir, nos falando, você que nunca leu a Bíblia e quer realmente entender mais a vontade de Deus através da sua palavra, eu gostaria que o missionário Guilherme indicasse para a gente alguns livros da Bíblia que você pode começar a ler esses livros para entender mais sobre o reino dos céus, para entender mais sobre a justiça de Deus, a vontade de Deus, como um discípulo de Jesus que faz parte desse reino. Amém. Eu acredito que o livro de João, sem dúvida, é um dos livros mais recomendados, onde ali é sem dúvida o Evangelho de Jesus, né? Onde o discípulo que andou com ele, o discípulo que realmente amou a ele e que realmente conviveu com ele, teve um relacionamento profundo, de intimidade, e sem dúvida é um dos evangelhos mais riquíssimos que a gente tem na Bíblia, onde conta os ensinamentos, os discursos, os sinais de Jesus, e ali podemos aprender muito sobre a vontade do Pai, podemos aprender muito sobre esse bom pastor, sobre esse Deus, sem dúvida, que tem a ressurreição, que é a própria vida. E eu acredito que ao lermos João, Deus sem dúvida abrirá mais o nosso entendimento, Ele trará sem dúvida aos nossos corações mais fé, mais vigor, mais realmente um crescimento espiritual para as nossas vidas, né? E ali também o livro de Atos também aconselho, porque é o início da igreja primitiva. Ali vemos nossos irmãos sendo perseguidos e colocando em prática tudo aquilo que Cristo ensinou, o discipulado, a oração, fazendo parte da igreja, a compaixão e graça, onde os apóstolos supriam as necessidades das viúvas, dos outros. Realmente ali discípulos de discípulos realmente multiplicando para o Senhor e dando frutos para a glória do Pai. Então o livro de João, o livro de Atos são livros muito bons para iniciar, para conhecer um pouco sobre o Evangelho, para conhecer um pouco sobre a própria Igreja do Senhor. Muito bem. Inclusive você está fazendo esse curso com a gente, aprendendo mais do livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, como a gente tem dito. Você pode estudar Mateus completo. Depois você vai acompanhando mais os nossos vídeos, vai entendendo melhor. Pode estudar Marcos, Lucas, tudo na sequência, o terceiro, e João, e Atos, o quarto e o quinto. Então a ordem para você começar a ler a Bíblia é essa, como o missionário Guilherme falou. Temos Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, né? Mas como ele falou, para você que nunca leu a Bíblia, comece com João, depois Atos na sequência, para você começar a entender como funciona o reino dos céus aqui na terra e para você entender mais sobre ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E é para isso que nós estamos aqui, para a gente aprender mais com o próprio Jesus. E você vai com certeza entender como lidar com todas as áreas da sua vida como um discípulo. A sabedoria que nós precisamos para todas as áreas das nossas vidas. Muito obrigado por nos acompanhar. Fica conosco, até o próximo vídeo. E as dúvidas e sugestões você pode responder, vai nos ajudar muito. Continue orando por nós, por nosso ministério, e nós estamos orando por você. Deus abençoe e até o próximo. Amém.